Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference. Chegando aqui a entrevistada do HJ, juntamente com a sua mãe. Ela, campeã do MasterChef 2023. Conosco, nada mais, nada menos do que Ana Carolina Porto. Seja muito bem-vinda. Oi, gente. Muito boa noite. Muito obrigada pelo convite. Que honra, é uma honra estar aqui. Só né, para vocês terem ideia, é o primeiro podcast da vida. Sim, meu primeiro podcast, ó. Se eu falar alguma besteira, vocês tenham paciência comigo, que eu sou nova nesse negócio de podcast, hein? Primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. Tô muito feliz de o primeiro legal. ser aqui. Me senti muito acolhida. Muito obrigada. Que legal, que legal. Logo mais vamos falar também sobre esse fator aí da pequena Concórdia ter influenciado também aí, né, no coração de alguém que eu fiquei sabendo, né? Então vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Super. Mamãe, né? A mamãe aí que sofreu muito, né? Por estar longe da filha quando ela estava lá no MasterChef lá e também, né? Esteve torcendo. Dona Anice Porto, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito boa noite. Um prazer enorme estar aqui acompanhando a Carol. Primeiro podcast da vida dela e o meu também. Opa! Então a gente pega a carona uma no Legal. Sucesso da outra Legal. Essa coisa foi muito emocionante. Para nossa família foi muito valorosa. E eu quero agradecer vocês, que a gente já caiu logo num evento como esse, né? De tantas pessoas maravilhosas e a gente está amando. Quero saber de vocês mesmo agora, de coração, né? Dona Anice, chegar em Concórdia, pequena Concórdia, uma cidade aí do interior de Santa Catarina, né? Ver esse grande evento aqui, o que mexeu contigo? O que tu acha desse evento, né? E vir aqui e estar no meio de uma galera aí que vem de tudo quanto é lugar do Brasil para vir aqui empreender, aprender e N coisas mais. Sim. O que tu tá achando do HJ? Bom, é uma emoção muito grande, né? Porque uma que a gente vem sem saber muito o que a gente vai encontrar. Uhum. Mas foi uma surpresa enorme, porque quando eu soube que ia ter um evento com 300 palestrantes, na minha cabeça ia ser parte online. Eu falei, não vai levar esse povo todo. É muita gente. Muita gente. E a gente chegou aqui, a gente se surpreendeu com a estrutura, com tudo que vocês prepararam, com os palestrantes. Então, é tudo assim de muito alto nível. E tudo que a gente acha assim, conhecimento é uma coisa que ninguém tira. Eu sempre falei isso para os meus filhos. E a gente se surpreendeu de forma muito positiva, não só com a estrutura, né, mas também com esse carinho que a Carol tem recebido. Foi muito bacana. E todo mundo está de parabéns. Muito encantador mesmo esse evento. Parabéns. Que legal, que legal. A gente fica legal com feedbacks assim. Carol, pode chamar de Carol? Pode claro. Ser? Carol, chegar numa cidade pequena aí para, né, estar cozinhando com produtos da cidade pequena. Que legal isso, né? Nossa, muito legal. Eu achei bem legal, assim, esse negócio de pequenos produtores trazerem os produtos dele. E hoje, por exemplo, eu fiz uma barriga de porco asiática. Nossa. E eles falaram, nossa, a gente nunca viu isso. Normalmente come um torresmo, come de outra forma. Então, trazer isso, que eu também vim do mesmo lugar que eles, né, digamos. Então, é uma honra imensa. Desde a hora que eu pisei o pé aqui nessa cidade, eu falei que eu recebi muito carinho. E eu tô muito, muito grata. É muito legal ver, assim, sabe? Essa troca, eles com um brilho nos olhos e eu também. Porque é a primeira vez que eu viajo e comecei assim com o pé direito. Tô muito feliz, muito. Ah, que legal. A gente fica feliz, né? Porque assim, antes nós tivemos aqui outras pessoas também em vários podcasts e nós temos recebido muito esse feedback, assim, de pessoas que vêm aqui para aprender e empreender e muito mais, às vezes conhecer pessoas, né, de perto, de longe e pessoas que às vezes estão totalmente longe ou estão dentro de uma telinha e agora estão ao vivo na frente. E eu tenho certeza que para os fãs que estiveram torcendo aí, alguns contra, alguns a favor, porque tem disso também, né, Carol? Claro que tem disso também. Nem Jesus agradou todo mundo, Aí é como tá. eu vou agradar? Aí é que tá. Mas deve ser... É o seu primeiro evento pós? É meu primeiro evento pós. É que faz pouco tempo, de certa forma, que o programa foi finalizado, né? Então, é o primeiro evento pós e é o primeiro evento da vida, assim, na verdade, né? Principalmente cozinhando. Então, é muito legal. Eu achei muito legal. Parece que eu já me encontrei. Foram 2 dias, né? Que foi ontem. Eu cozinhei ontem e hoje. E me senti muito feliz, assim. Foi muito legal. Foi muito leve. Eu tava um pouquinho nervosa. Só que aí, quando eu vi, assim, esse carinho da galera e todo mundo ali... hoje deu uma outra coisinha, saiu do eixo, assim, mas todo mundo ali me ouvindo o que eu tinha pra falar, sabe? É muito legal. Saber que tem pessoas
que de todos os lugares, porque eu falo, sou da quebrada lá do Grajaú de São Paulo, mas aqui a galera também tava me ouvindo, então é muito legal saber que eu represento tanto lá quanto aqui em todo lugar, sabe? Legal. E estar aí pegando produtos, eu quero puxar essa brasa pro assado, porque da mesma forma que lá da quebrada, eu achei muito legal, porque a primeira vez que eu escutei você falar no programa, pô, sou lá da quebrada do Grajaú, fiquei pensando, onde é que fica esse Grajaú? Daí o meu sogro disse assim, acho que é lá no norte, nordeste, lá pra cima. Disse, não, se eu não me engano é São Paulo, Rio de Janeiro. E a gente foi lá pra saber onde é que era, porque aqui no sul a gente não conhece todos os locais, assim, né, e essas quebradas, assim, por que quebrada do Grajaú? Nós estamos aqui numa pequena Concórdia, né, e tem muitos aqui que podem dizer assim, pô, é só lá daquele cantinho, daquele lugar, é mais ou menos assim? Tipo isso, quebrada é um termo, é uma gíria, né, que a gente fala. Aí as pessoas falam assim, mas qual a diferença de quebrada e a diferença de favela? A gente fala, quebrada é um lugar onde a gente mora, sabe? Legal. Então, as pessoas falam, você fica falando que é favelada, não sei o que, eu falo assim, gente, eu não sou, mas se eu fosse tudo bem também, com o maior orgulho, mas assim, eu ainda sou de um lugar mais privilegiado, porque muitas vezes quando a pessoa tá dentro de uma favela, não tem saneamento básico, não tem uma alimentação legal, então eu ainda me sinto mais privilegiada já dentro de onde eu moro ali, sabe? E aí essa é a diferença, porque eu acho que a gente tem mais acesso do que o pessoal às vezes que tá na favela, e é isso que eu quero mostrar, que tanto eu que tô na quebrada, quem tá na favela, todo mundo pode conseguir, sabe? Uau, que show, que show. E antes a gente entrar no MasterChef, por assim dizer, eu quero saber um pouquinho mais, né, tanto de ti como também da mamãe, né? Lá da quebrada, como é que foi, né, todo esse crescimento até chegar no MasterChef, caso da Carol, né, e a mamãe que viu tudo isso daí também, e esteve por detrás, né, porque alguém tem que ensinar também, né, alguém tem que estar por detrás também, né, de tudo isso, e alguém que deixou o filho em casa para poder estar lá no MasterChef com o coração na mão, né, então tem vários quesitos aí. A família, né, esperando, vai ganhar, não vai voltar para casa, não vai, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que não vai ser, e também, né, lá da quebrada, como é que foi todo o crescimento para chegar no MasterChef? Olha, eu comecei, né? Vou começar falando que eu comecei, já sempre vou falar da minha mãe. Legal. Porque, assim, minha mãe tem 5 filhos, ela vai falar um pouquinho da história dela, mas como eu fui a segunda filha, eu era a única mulher. Então, eu sempre tava ali, ajudando minha mãe na cozinha, fazendo as coisas. E eu fui pegando um amor, sabe, na cozinha. E aí, eu não moro próximo, assim, da minha mãe, a gente mora em outros bairros. Mas a galera, assim, lá da quebrada se sentiu muito representada, sabe? Então, hoje eu saio na rua, as pessoas pedem pra tirar foto comigo e tudo. E são pessoas que falam assim, nossa, você continua com a sua essência, você continua sendo a mesma coisa. Show. Foi muito importante pra mim poder levantar. E assim, eu nem fui com essa pretensão e as coisas foram acontecendo, sabe? Então, sair de lá, da quebrada, e alcançar esse lugar é uma coisa meio que inexplicável. Eu acho que a minha ficha nem caiu ainda. A ficha não caiu porque foi muito importante, né? Então eu tenho certeza disso. E a mamãe orgulhosa vendo a filha chegando onde chegou, né? E tenho certeza que com o coração na mão, torcendo. Sim, torcendo muito. É que é assim, né? Desde o primeiro momento, eu falo que cozinhar é um ato de amor. A gente sempre fala isso. Dentro de uma cozinha, é através do alimento que a gente constrói as memórias afetivas. E eu sempre falei isso, que família é o bem mais precioso que a gente pode ter na vida. E assim, é uma coisa muito espetacular você conseguir criar e despertar esse interesse dos filhos. A Carol, como sendo a única filha mulher, me ajudou muito mesmo. Então, a gente tem esse histórico, né? E muitas mulheres têm também. Então, eu acho que essa identificação do público com a Carol vem muito disso também, porque a gente que é mulher, a gente passa por muitas situações que as pessoas se inspiram. Então, hoje, eu tenho um projeto social também, que a gente fala que é dentro da quebrada, a Carol está no Extremo Grajaú, eu saí de lá há pouco tempo, mas hoje eu moro no Morumbi, do lado de Paraisópolis. Então, hoje a gente tem um trabalho também que são as mulheres da quebrada. E a história só muda o lugar, porque não importa se a mulher está na quebrada, se ela está nos jardins. O papel de mãe é sempre o mesmo para as mulheres. Então, a gente tem essa identificação. Agora, é óbvio que tem um pouquinho, às vezes, de preconceito das pessoas, de achar que quem mora numa comunidade não pode transitar por lugares melhores, você tem que ficar sempre naquele lugar. E não é. E o nosso projeto social, a gente procura fazer exatamente isso, trazer as pessoas para que elas se sintam pertencentes, porque a mulher que mora numa comunidade, muitas vezes ela não tem acesso a um curso, ela não tem acesso à internet, por incrível que pareça, né? E às vezes, como que ela vai empreender? O que ela vai fazer? O que eu fiz com os meus filhos? Eu criei os meus 5 filhos
empreendendo dentro da cozinha da minha casa. E é isso que a gente quer despertar. Legal. Porque a mulher pode aprender a fazer um bolo, pode aprender a fazer um brigadeiro, um brownie e vender. E assim são milhares de mulheres no país inteiro. Então, isso eu acho que foi uma identificação que a Carol teve. E a questão de ser emocionada, nós somos emocionadas. Não, super emocionada. E eu acho que, assim, a galera, no geral, é emocionada, mas todo mundo fica meio que se controlando. E ali, como tá na pressão, eu não me controlava, só deixava a emoção rolar mesmo. Que legal, que legal. Você foi você. Fui na eu. essência. Eu acho que é porque eu nunca tive a pretensão de ser famosa, entendeu? Quando eu entrei no MasterChef, foi mais com a ideia de mudar realmente a minha vida, sabe? Mudar a vida do meu filho. O que eu mais queria era estudar. Eu queria ter acesso a uma faculdade, alguma coisa assim de gastronomia. E eu acreditava que o MasterChef ia me abrir essa porta. Parece que Deus falava comigo, vai lá, e minha mãe também, né? Minha mãe falou, você já se inscreveu? Você já se inscreveu? E eu, não, já se inscreveu? Não, é engraçado. Quer ganhar na Mega Sena e não joga. Engraçado que o dia que ela falou assim, eu tô pensando, a gente tava lá em casa, ela falou assim, eu tô pensando em me inscrever no MasterChef. Daí eu cheguei perto dela e falei assim, se inscreve que você vai ganhar. Uau. Eu falei pra ela. E todas as vezes, depois ela foi em casa e falou assim, já fez seu vídeo, já mandou, já fez sua inscrição, porque você vai ganhar. Então, eu nunca, desde o dia que a gente entrou no Uber, que tem a história da Bota Rosa... eu quero saber dessa história. Daí ela entrou no Uber, a gente se encontrou, e quando ela entrou, eu falei para ela, você vai ganhar esse programa. Então, a primeira vez que a câmera chegou perto de nós para falar com ela me abraçou junto com a amiga, e eu já comecei a chorar, porque ela falou assim, a gente chorou o tempo inteiro. Daí eu falei assim, com certeza você vai já dar muito orgulho. Porque ela falou assim, eu quero dar orgulho para minha mãe, empoderar outras mulheres, né? E não eu acho assim, a gente não tem que ter a pretensão de ser exemplo para ninguém, porque todo mundo tem o seu valor, né? Todo mundo tem o seu merecimento, mas eu acho que quando a gente consegue inspirar as pessoas através de experiências que nós já tivemos, é uma coisa muito gratificante. E eu olho para essa menina, eu chorei o tempo inteiro, fiquei muito orgulhosa. Olha, orgulho de mãe ali, ó. Orgulho de mãe, orgulho de mãe. Ai, que bacana, que legal. Como é que é a história da Bota Rosa? Então, a história da Bota Rosa, antes de ter esse negócio da Barbie, né, que agora tá na moda, olha vocês aí de camiseta cor-de-rosa. Antes de ter essa história toda, eu passei num shopping e vi uma bota rosa na vitrine, eu me apaixonei pela bota e comprei a bota. E todo mundo falou assim, mas você vai usar uma bota dessa? Bota cor-de-rosa? Eu falei, vou. Daí no dia que foi a entrega da colher, que foram gravar o primeiro episódio, podia levar um familiar, 2 pessoas, na verdade, ou familiar ou amigo. E a Carol me convidou e convidou uma amiga. E eu fui com a tal da bota rosa. E quando ela entrou no Uber, ela, mas a senhora tá com essa bota rosa, será que vai aguentar? Não sei como vai ser. Eu falei assim, pois eu vou com a bota rosa, e se você entrar nesse programa, eu vou usar ela todos os episódios. É que eu e minha amiga ficamos zoando ela. E eu vou na final com essa bota. E elas ficaram me zoando. Porque assim, um salto, aí eu falava assim, a gente vai ficar aí horas, não sei nem o que vai acontecer vai ficar hoje de com salto a gente. Tudo isso. Aí ela, pois eu vou conseguir, eu vou usar toda terça. Mas eu assisti todos os episódios com a minha bota rosa, e na final eu tava com a bota rosa. Então é a bota rosa da sorte. Já fizeram até proposta pra comprar a minha bota da rosa não da tem, sorte. Mas não tem valor. Eu devia ter comprado meia dúzia dessas botas e ter vendido. Não, eu vou falar pra vocês. Eu só não vim com ela aqui, porque eu falei assim, vai ter que ficar andando muito, às vezes a distância é longa. Tem um saltinho, eu falei, não, melhor deixar a bota rosa lá. Mas tá lá, guardada, e deu sorte. Olha só, e vai usar muitas vezes ainda, porque daqui a pouco, né, vai ter outros projetos vindo aí, sim, então vai usar. Se tornou especial, vai ser a bota, tudo que foi especial. Aliás, tudo na minha vida é muito especial. Eu falo que Deus é muito generoso para mim. Para começar com os meus filhos, eu me emociono sempre. As pessoas às vezes não entendem, né, filha? As pessoas não entendem essa emoção nossa. Porque sempre foi assim. Eu acho que quando a gente tem uma estrutura familiar, que família briga, a gente é a grande família mesmo, tem briga, tem enrosco, mas é a essência. Então a gente consegue passar isso para os filhos. E eu falo sempre, né? O amor e a boa vontade é o princípio de tudo. Se você tem boa vontade, você vai fazer a roda girar, você vai encontrar pessoas sei lá, eu acho que Deus une propósitos. E a gente está muito feliz, porque ela foi não só com um propósito de ganhar, que a gente torceu para isso o tempo inteiro, mas a gente sempre quis mais para que ela pudesse estudar, fazer o que ela gosta, e também despertar esse interesse em outras pessoas, mostrando que todo mundo é capaz. Se a pessoa tem a boa vontade, se ela tem vontade, ela vai conseguir. Não importa se é numa portinha, se é dentro de casa, e a culinária transforma. Então, é uma coisa assim, que não tem explicação, né? É muito gratificante pra gente. E tá aqui, gente, não é nem puxando sardinha, mas foi maravilhoso. Que show, que show.
veio desde berço a vontade de estar na culinária? Assim, durante um tempo, eu confesso que não, porque assim, como eu era muito obrigada mesmo, porque a gente não tinha outra solução, Sim, né? sim. Então, a minha mãe... Então, durante um tempo, eu fiquei muito em conflito, assim. Eu falava, não gosto de confeitaria, porque a minha mãe sempre foi confeiteira, eu não quero que me associe muito, eu quero trilhar o meu caminho, sabe? Sem estar na sombra da minha mãe. Então, eu tive muito isso também, porque... quando a gente faz uma coisa... Eu falei isso até hoje lá, quando eu tava conversando. Eu tinha que vender coisa com a minha mãe na rua e passava de porta em porta lá batendo. Aí, de repente, tava um menino que eu tava de olho ali, né? Minhas amigas, um gatinho ali. Eu tava começando essa vida. Aí, eu ficava com vergonha, né? Assim, eu me sentia um pouco desconfortável. Mas porque naquela época... Eu não tinha noção que aquilo ia me trazer até aqui hoje. Então, eu falo assim, tudo que eu vivi, que minha mãe fez, que eu achava chato, que eu não gostava, muitas vezes já briguei com ela, ou queria, sabe? Me trouxe até aqui hoje também. E hoje eu entendo tudo isso, né? Muitos anos de terapia. E aí, eu entendo que isso tudo fez parte, sabe? De ser quem eu sou. Então, eu falo, a culinária, a cozinha, a gastronomia em si tá no meu sangue mesmo, porque eu sempre gostei muito. Mas durante um tempo eu tive um conflito. Mas sempre, tudo me levou pra isso. Assim como minha mãe, eu também, quando eu engravidei, eu tava desempregada e tudo, então... Foi a comida que me salvou. Eu vendia bolo, eu vendia salgado, sabe? Então, de certa forma, sempre alguma coisa me levava pra isso. E as minhas amigas, eu ia viajar... você vai fazer a comida. Então, sempre eu tive, de alguma forma, nisso. E não só a minha mãe também, mas a minha avó cozinha muito. A minha avó, por parte de pai, ela já vendeu muito almoço também. Marmita. Então, vendia marmita. Então, de certa forma, tanto por parte de mãe e por parte de pai, a gente teve essa ligação com a comida, sabe? Já tá no sangue, então. Tá no Queira sangue, sim, tá. queira não. Mesmo no tempo que eu quis fugir, ela não deixou. Ela falou, está no seu sangue. Teve a rebeldia aí. Sim. Eu fui bem rebelde, sim, eu confesso. Não, mas eu tenho muita gratidão porque ela me ajudou muito. Ela me ajudou muito. Eu tinha uns filhos menores e assim, começou nem que fosse para soltar forminhos de brigadeiro. Então você tem uma demanda ali, mas também foi tudo muito assim. Muito leve, porque ao mesmo tempo que ela ajudava, né, a gente sabia que tem o horário de brincar, a gente não sabe que... E uma coisa que eu sempre prezei muito é assim, a Carol, quando ficou maior, nessa idade de ter os garotos e tudo mais, ela começou a me acompanhar para entregar uma encomenda, alguma coisa, mas quando pequenos, eu nunca levei os meus filhos para nada, nem para vender, porque eu acho que às vezes tem um apelo de explorar uma criança. Não, pelo contrário, minha mãe brigava com a gente, porque o meu irmão, ele fazia desenho e ele saía vendendo na rua. Sério? E aí ela falava, não é pra vender, não é. Pode dar de presente, mas vender não é pra sair vendendo. E eu empreendedor já, né? Empreendedor, sempre. E eu fazia uns sabonetes, assim, eu pegava as coisas dela de bolo, uns cortadorzinhos, e marcava sabonete, aí eu colava glitter, estrelinha, e saía vendendo meu sabonete. Não, e engraçado que não era produto assim, porque produto de confeitaria é de confeitaria. Então, se ela pegava um cortador meu, que às vezes eu comprei pra fazer uma flor, ela cortava com sabonete, aquilo não serve mais pra culinária. Ficou com gosto de sabonete, então, como que vai vender? Eu ficava brava com ela. E aí eu fazia gesso também, eu tinha umas forminhas de Mickey, Minnie, essas coisas. Aí eu fazia, pintava o gesso, saía vendendo para os meus vizinhos. Ela sempre teve um espírito empreendedor. A Carol, eu tenho muito orgulho, assim, dos meus filhos todos, né? Mas ela, em particular, ela sempre teve esse espírito empreendedor. Seja para fazer a coxinha e sair vendendo prata, fazendo as coisas. Tanto que quando ela foi migrar, né, para fazer o curso, para colocar piercing e tudo mais, montou o estúdio de tatuagem, foi iniciativa dela, né? Ela entrou num relacionamento, ela estava lá. Então, a gente nunca teve recurso, assim, sobrando, vamos dizer assim. Mas eu acho que o espírito empreendedor, ele transforma a vida da própria família. E, às vezes, a pessoa ela só precisa acreditar nela, que às vezes ela não tem o dinheiro, mas ela vai ali, faz um curso, começa a vender uma prata, daqui a pouco ela está lá vendo com uma loja e tudo mais, e isso foi muito bacana, porque a gente se juntou, né, o meu irmão deu uma força, foi lá, ajeitou o estúdio, ela mesmo pintou, ela foi lá, fez o grafite, fez o negócio, e ficou uma coisa bacana, assim, não fica a desejar de nenhum lugar, por exemplo, que fosse em outro local da cidade, que não fosse lá no Grajaú, na Quebrada.
E sempre se aprimorando, porque tudo que ela faz é com muito a consciência. Não é colocar um piercing, é ir lá fazer o curso, tem as regras de higiene. Então, e é isso que a gente procura passar hoje para as outras pessoas. Por exemplo, na culinária, não é você pegar uma receita no YouTube e fazer. Eu hoje, e a Carol também, a gente sabe o que a gente precisa passar para essa mulher que vai começar a empreender dentro da cozinha da casa dela. Regras práticas de higiene, que é diferente de, por exemplo, estar num programa de TV que você pode usar um esmalte na unha, que você pode deixar o cabelo solto. Na cozinha de casa é outra coisa, você tá fazendo para vender. Então, a gente procura passar nos cursos como a mulher precificar isso, como ela criar uma ficha técnica de produtos para ela saber se ela está colocando o preço correto, como que ela vai vender isso no Instagram. Então, é uma série de coisas que a gente antes não tinha esse acesso. E hoje, a gente sabendo, a gente consegue dar um direcionamento. Não é porque a pessoa vai empreender dentro de casa que ela não precisa fazer. E a Carol sempre foi muito cuidadosa com isso. Olha o trabalho dela, ela foi fazer o curso, né, tudo direitinho, tem as regras, ela se paramenta para colocar um piercing. Então, é uma coisa muito bacana. E eu fiquei muito emocionada, não só de vê-la na cozinha, mas também de ver ela perfurando a primeira vez, que ela estava toda certinha, tudo bonitinho. Sério? Foi incrível. Tudo que eu faço, eu procuro, né, fazer direito, assim. Bem Principalmente feito. isso, porque perfuração é uma coisa que é séria, né? Sim. Assim, eu, por exemplo, vou colocar um microdermal numa pessoa, é um microimplante, de certa forma, é uma coisa que vai ficar dentro do corpo. Então, é uma coisa que tem que ter bastante delicadeza, bastante jeitinho, higiene. Saber o que tá fazendo. Sim, não sem adianta dúvida. fazer. E assim também é na cozinha, né? Com certeza. Assim também é na Não, cozinha. é uma coisa bem, assim, apesar de serem coisas bem distintas, acabam sendo parecidas, porque o cuidado, assim, né, de bactérias, essas coisas, acaba sendo meio que parecido. Vou mexer agora numa parte familiar. Como foi ficar longe do pequeno Ravi, né? É, o Ravi. Bah. Foi a coisa mais difícil da minha vida, assim. Ah, Acho que é a coisa mais difícil. Porque, assim, quando eu entrei no MasterChef, fazia uns 5 dias que eu tinha me separado. Bah. Então, assim, eu estava acabada. Emocionalmente acabada, assim, Caramba. porque igual a gente estava falando de família, essas coisas, eu vivia para minha família. Então, quando eu fiz o curso de body piercer, por exemplo, é porque ele era tatuador. Aí eu falei, vamos abrir um estúdio de tatuagem? Aí ele, será? Eu, vamos. E aí, enfim, a gente se separou e bem no meio disso tudo veio o MasterChef. E aí eu fiquei muito em conflito. Eu falei assim, será que eu deixo o Ravi agora nesse momento e vou ou eu não vou? Eu não sei se é o momento certo, só que também eu não vou ter outra chance, talvez seja a única. E talvez eu possa mudar tanto a minha vida quanto a do meu filho, né? Então eu acho que ficar longe dele, principalmente por tudo isso que a gente estava vivendo nesse momento, foi mais difícil ainda. Porque se eu estivesse bem ali com a minha família, eu me sentiria mais segura. Só que eu sabia que ele também estava precisando de mim. Vou até chorar já. Então, assim, eu sabia que ele precisava muito de mim naquele momento, mas eu não podia não ir, porque eu tava indo por ele também. Então, assim, eu tentava, era muita oração, segura na mão de Deus e vai. E fala assim, porque tinha dias que eu pensava assim, eu não vou aguentar, teve Dia das Mães, no Dia das Mães, Caramba. aí todo mundo fala assim, nossa, Carol, você fez um bolinho de arroz e uma canja, não, fez um bolinho sem molho e uma canja. Foi depois do Dia das Mães esse dia. E eu estava sem mente. E a cozinha é uma coisa que você, ali no MasterChef, não é só a questão de você cozinhar. Obviamente que a gente tem que saber cozinhar bem, né? Mas é um conjunto de mente e cozinha. E aí, quando você não tá bem mentalmente, claro que você não vai entregar um prato bom. Então, assim, quando foi o Dia das Mães, eu comecei a decair, assim, no programa. Daí, eu falei assim... Foi um programa que eu fui muito mal, porque eu tava, assim, louca de saudade. Eu falei assim, se eu sair hoje, eu vou sair correndo, eu deixo até minhas malas aqui e vou direto abraçar meu filho, entendeu? Porque eu nunca tinha ficado longe do Ravi. E o Ravi, ele é um menino incrível, ele é uma criança, assim, super boazinha, sabe? Ele não me dá muito trabalho, assim, ele é muito compreensivo. Então, ele foi muito maduro maduro mesmo. Eu falava com ele, filho, mamãe te ama. Comprei presentinho e assim, quando foi a final, né, que eu vi ali ele na cozinha. Caramba. Nossa, eu quase morri do coração, porque eu não sabia que ele ia estar ali. Então, vai pegar os ingredientes. Quando eu entrei e vi ele,
Nossa senhora, eu abracei ele, eu não queria largar mais por nada, porque eu sentia a falta do contato, sabe, da pele, de sentir o cheirinho dele. Era isso, porque eu olhava, tinha uma foto dele assim, ó, na minha frente. Eu olhava toda vez, e um desenho que ele fez pra mim. Aí eu falava com aquela foto, falava, ai, filha, a mamãe te ama tanto, sabe? Então foi a coisa mais difícil da minha vida, porque desde que eu descobri o Ravi, eu fiz as melhores escolhas, assim, eu mudei da água pro vinho, sabe? Eu era uma pessoa, eu sempre fui do rolê, nananã, e quando o meu filho veio, eu comecei a me transformar. A maternidade muda a pessoa, né? Muito, totalmente. muito. Quanto tempo vocês ficaram longe? 2 meses e meio. Caramba! 2 meses e É meio. muito É tempo, muito cara. tempo. Ainda mais pra quem... Quantos anos tem o Ravi? Agora ele tem 7. 7. 7 aninhos. É. Caramba, é muito tempo. Só que ele é então. bem apegado comigo, assim. Mas é uma maturidade também, né? Um filho aí de 6 para 7 anos aí, né? Com, né? Sabendo, né? Pô, minha mãe tá lá e tal, né? Eu sei que tem todo o trabalho aí da família também por detrás, Sim. né? E isso é muito bacana, muito legal. Mas tem uma separação anterior. Sim. Aí tem um filho que está longe da mãe, É muito complicado. que era um chiclete, Sim. né? É que o pai dele, assim, o nosso casamento não deu certo, mas o pai dele é um pai incrível Legal. com ele, assim, ele é um super pai. E também a mãe dele, Uhum. minha sogra, ela é maravilhosa também. Então, assim, eu me sentia confiante também, sabe? Eu sabia que ele estava bem cuidado. Tinha minha mãe, tinha meu pai, meu irmão. Só que ele ficou, de fato, aí ele ficou muito mais apegado com o pai, né? Não desgrudava, mas ele é um pai muito, muito presente, assim. Uhum. O Ravi, ele tem uma família muito, muito legal, muito presente. E com certeza ele é muito amado, né? Então, Muito né, por estar. E eu fiquei imaginando, eu até lacrimejei na hora que eu tava falando, né? Quando tu chegou e pá! O que o meu filho tá fazendo aqui? E até numa hora dessas, até o sentimental, assim, vem tudo junto, o psicológico, pode cair a casa. Sim, eu E se cortei meu desconcentrar. dedo logo que comecei Pois a é, prova. Eu aí que tava tá. assim, tremendo, porque eu não queria largar ele mais. Aí ele lá no mezanino, assim, vendo ele, mamãe, falta 15 minutos. Caramba, o coração, ó. É, muito fofinho. Olha, ele roubou a cena nessa final de MasterChef, porque ele é uma criança encantadora. Ele é a natureza dele. Uhum. É assim, ele falando, e no caminho, né, que a gente foi, ele falando, olha, minha mãe vai ganhar. Eu, vai ganhar, com certeza. E a torcida foi muito grande. Então, assim, emocionou o Brasil, porque por mais que as pessoas não tenham costume de, quer dizer, hoje em dia, às vezes está meio desvalorizada essa questão de mostrar as emoções. Mas eu acho que isso foi o que encantou ela, foi a cozinha afetiva, foi mostrar esse lado. Então, quem é família e as pessoas que se identificam com isso, ficaram... O que eu tive de pessoas amigas e não amigas que falaram assim, gente, eu chorei tanto nessa final, eu fiquei tão emocionada com o Ravi, e é lindo, né, isso? A gente deveria se emocionar mais, e eu falo assim, para algumas pessoas que criticaram, né, essa coisa dela chorar, porque realmente tinha um momento difícil da vida dela. E eu vou falar, se fosse ela, eu não teria conseguido tirar de letra como ela tirou. Olha só. Na reestrutura emocional dela que ela estava. De Então, letra é também isso. não, né? mas Chorei. Tirou de letra, cá entre nós, Não, né? deu Poxa. bom, mas mas assim, foi- para nós que via a emoção dela e sabe que foi verdadeiro, a Uhum. gente compreende, porque a gente sabe que foi um momento muito Sim. delicado. Então eu falo, eu agradeço muito a toda a equipe do MasterChef, porque eles resgataram a minha filha. O primeiro legal. episódio dela, naquela prova do carbonara, a Carol estava tão magra e ela estava assim, ó. Daí eu fui vendo Eu a minha emagreci 5 filha. quilos em 5 dias. Sério? Eu E- não comia nada. 1 quilo por não, dia, não quase. passava, não Ela, passava. ela ficou... Tanto que uns dias antes dela entrar, ela me ligou e ela falou assim para mim, Ai, meu Mãe, Deus. conversa graça. comigo até eu dormir, porque hoje eu tô querendo morrer. Porque ela falou, não tenho plano B, meu plano era minha família. É verdade. Caramba. Então foi muito triste para mim ver a minha Caramba. filha. E eu sei que o MasterChef resgatou a minha filha. Então quando a gente chora, que a É gente de olhava, é porque a gente sabe o que a gente estava passando. Então pode criticar quem for, pode falar o que for, mas a gente sabe tudo que a gente viveu e quanto que esse programa foi emocionante pra gente e para ela. Pra Foi o ela, Masterchef foi assim, meu resgate mesmo, porque Foi. quando eu entrei, eu pensei assim, nossa, que louco, eu tô aqui, né? Mas Aham. eu abracei aquilo com unhas e dentes, assim, e eu só pensava assim na minha mãe, no meu filho, e quando a gente tá gravando, a gente não tem noção como que vai Uhum. ser, como que a galera vai receber. Então, muita gente me colocava numa posição como se eu estivesse me fazendo de vítima lá dentro. Só que todo mundo tem uma vida, né, por trás de um programa de televisão,
que é incrível, mas assim, a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa história, e julgar o outro sempre vai ser, a gente tá num lugar, mais fácil. é muito mais fácil, confortável, a gente tá no sofazinho da nossa casa e julgando tudo. Então, assim, isso tudo que minha mãe falou faz muito sentido, porque eu falava assim, eu colocava o Ravi pra dormir, nos primeiros dias, assim, que eu me separei, nos 3 primeiros dias, e eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tinha vontade de sair correndo na rua, eu falava assim, mãe, eu não consigo dormir, eu tô parecendo um zumbi, eu tava assim, acabada, eu não dormia, e eu falava assim, eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida. Eu não, realmente isso, eu não tinha um plano B. Eu acho que nós, mulheres, inclusive pegando esse gancho, se eu estiver falando muito, vocês sabem, mas assim, pegando esse gancho, eu acho que nós, mulheres, nós precisamos sempre ter o nosso pé de meia. Porque assim, família é tudo, a gente não pensa em se separar, mas, às vezes, a gente tem que ter a nossa vida, sabe? A gente tem que ter um plano B para além da família, porque às vezes a gente não sabe o dia de amanhã, e não só uma separação, mas, gente, a gente tá vivo hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, a única certeza que a gente tem é que todo mundo vai morrer um dia também. Então, assim, às vezes eu acho que nós, pelo papel que a sociedade colocou pra gente, a gente fica muito nessa posição de cuidar, de cuidar do outro, mas não da gente. E o que eu descobri nesse tempo todo e fazendo muita terapia é que pra gente realmente cuidar de alguém, da nossa família, a gente tem que cuidar da gente primeiro e realizar os nossos sonhos e parar um pouco de deixar tudo de lado e pensar assim, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não, porque agora é a hora. Igual aconteceu comigo. Eu ainda tive esse privilégio de receber o MasterChef na minha vida. Mas muitas mulheres que estão nessa situação que minha mãe falou, elas não têm em que se prender, elas não têm no que se agarrar, entendeu? Então é um sofrimento muito maior. Eu tava sofrendo, mas eu tinha ali algo que me prendia, que falava assim, não, você vai conseguir, você vai sair dessa. Ela tinha um desafio, E tem pessoas que não têm, tem mulheres que não têm, entendeu? Ou não tem uma base familiar, muitas vezes, também, né? Pra ajudar nesse momento. Exatamente, né? isso. Pai e mãe, muitas vezes, aí que estão aí por detrás, ou N pessoas aí, irmã, né? Que seja indiferente, né? Irmãos, né? No teu caso, são 4 irmãos, né? Muitos. E nós somos todos unidos. Tem gente que fala assim, tem um monte de irmão, não falo com não sei quem, não. A gente se dá super bem, eu e meus irmãos. É um amor, assim. É que a gente não pode estar junto sempre, mas a gente se encontra, a gente costuma dizer que nós somos uns pelos outros. Que legal. Aqui, ó, a gente tem família de guerreiros. Família de guerreiros. Família de guerreiros, que eu fiz, isso daqui, sei lá, 2008. E aí eu fiz, meus irmãos fizeram também. Então a gente é bem unido. Que massa. Vou passar de família agora para dentro do MasterChef. Entramos dentro do MasterChef. Momento que não sai da tua cabeça. Eu sei que tem a final, que é um momento ímpar. Fora a final, algum momento que tu diz assim, esse aqui foi um momento que, tipo assim, foi aquele bola dentro, aquele negócio assim, tipo assim, esse aqui foi o momento que eu disse, não, agora eu vou até o fim. Sim, tiveram alguns momentos, assim. Eu sei que tem ali, pega a colher e tal, né? Que são momentos assim, bem delicados. Mas eu acho que a gente tinha os pins, né? Que recebia os pins lá. E no começo eu era muito desacreditada lá, por de onde eu vim e tudo. Então a galera não botava muita fé. Falava assim, essa menina não sei não, acho que ela vai sair. Então eu era a última a ser escolhida, essas coisas. Então quando eu comecei a ganhar um pin, teve um pin que eu ganhei, que foi na prova da Helena, que é maravilhosa, e assim, foi uma sobremesa extremamente difícil, muito difícil mesmo, assim, só que eu pude provar. Então, assim, sempre que eu podia experimentar um prato, eu tentava super chegar naquele sabor, sabe? Então, quando eu ganhei o pin daquela prova, pra mim foi muito importante, porque eu me senti muito mais empoderada. Eu falei assim, isso daqui é meu mesmo, eu ganhei por merecimento, sabe? Legal. Então, eu acho que quando eu fui ganhando cada pin, assim, foi sendo importante, tanto pra eu me valorizar, que eu não me via também, eu achava que todo mundo era melhor que eu, e pra galera também eles começaram a ficar um pouquinho com medo. Tem potencial chegando aí, sim. Ó, a quebrada tá fazendo acontecer, hein? Que legal. E um momento difícil, ruim, que tu disse assim, agora a casa caiu. Foi nesse dia que eu falei do bolinho de arroz da canja que eu fiz. Eu não tava satisfeita, sabe? Eu não tava com ideia, eu não tava bem. Eu já tava com enxaqueca fazia uns 4 dias. Então, assim, eu falei assim, nossa, acho que hoje eu vou embora. Apesar de eu estar com muita saudade do Ravi ali. E ficou eu e o Emanuel ali pra ser eliminados, né? A gente ficou ali, nós dois em pé ali. Caramba. E a gente se abraçava, porque a gente se gosta muito. Aí ele falava, amiga, você vai ficar. E eu, amiga, você vai ficar. Então, tipo assim, aí ali, apesar da minha saudade do Ravi, aquela sensação, sabe, de estar naquela posição ali de quase ser eliminada, foi bem complicado. Caramba. E chegar frente a frente na final, ser consagrada campeã 2023.
Ah, incrível. Ah, teve um momento também que eu não falei, que eu vou Opa, falar, que eu acho que por foi favor. muito importante. Vamos lá. Uma coisa muito importante, porque eu sou de São Paulo e a gente gravou um programa na Sala São Paulo e eu nunca tinha pisado meu pé lá dentro. Um lugar incrível, lindo e maravilhoso. Então lá, quando eu fui, eu tinha ganho um PIN e eu fui a capitã naquele dia. Ah, que massa. E aí a minha equipe ganhou. A gente ganhou e tinha 100 ex-Masterchefs lá. E eles votaram e tal. E aí a minha equipe ganhou. Então, e eu conheci a Isa Scherer e a Elisa, que eu sou super fã, assim. Aí eu falei até, eu posso ser amiga de vocês? Aí quando eu falei isso, eu comecei a receber um monte de gente. Eu posso ser sua amiga? Eu posso ser sua amiga? Então meio que pegou. Até hoje eu recebo essa pergunta, que sabe? Legal. Mas agora respondendo da final, assim, de chegar na final, eu falo que eu coloquei metas. Minha primeira meta era não ser eliminada. A primeira a ser eliminada. Aí depois eu vou até o top 15, vou até o top 10, vou até o top 5. Então, quando eu cheguei na final, eu escrevi quando eu comecei a desenhar o meu cardápio, desenhar meus pratos, ver ali o que eu ia fazer, eu queria muito colocar alguma coisa disso, de mim, de família, de tentar fazer, sabe? O menu que eu fiz, eu testei antes na minha própria geladeira, eu fiz sorvete, mas mesmo assim fui mexendo de 20 em 20 minutos. E aí eu falei assim, nossa, é isso que eu vou fazer, é isso. Eu fiquei confiante, sabe? Eu falei assim, vai ser isso que eu vou entregar, não importa o que a galera vai achar, mas eu acredito que esse prato dá pra ganhar, sabe? Então, eu tava ali com o Will, que é um cara também super incrível, é uma pessoa maravilhosa. Então, naquele momento, se eu ou ele ganhasse, pra mim, eu tava sentindo que tava bom aonde eu já tinha chego, porque era uma representatividade muito grande. E nunca na história do MasterChef tiveram duas pessoas igual eu e o Will na final. Uau. Então, assim, pra mim, aquilo era uma representatividade imensa. Claro que eu queria ganhar, né? Assim, porque eu queria o curso, principalmente o que eu mais queria era o curso, antes do dinheiro. E aí, eu falava assim, mas a gente ficou muito unido. Então, foi uma final muito legal. Foi legal de fazer aquilo, sabe? A gente conversava, meio que a gente não ficou com rivalidade. Legal. Tanto que a gente até combinou de cada um. Se ele ganhasse, ele ia me dar. Apareceu lá uma matéria. A Carol doa 10 mil reais pro Will. Não foi doação. Eu, na verdade, já pra esclarecer, galera. Bom, aqui, ó, vamos esclarecer. Estamos aí pra isso. Eu não tô fazendo doação nenhuma. A gente tinha um combinado. Se o Will ganhasse, ele me daria 10 mil reais. E se eu ganhasse, eu daria 10 mil reais pra ele. E é o que vai acontecer, que entendeu? Legal. Então, pra mim, foi uma coisa leve, sabe? Foi gostoso. É óbvio que eu tava nervosa, né? Imagina, E assim, minha mãe, minha irmã, o Ravi ali... Mas foi incrível, assim. Quando eu vi a minha foto ali naquele negócio, Nossa, eu acho que até falaram, nossa, você demorou uns segundinhos, assim, pra... Aí que eu comecei a gritar, depois que eu falei, nossa, que incrível, Sou eu sabe? mesmo! Sou eu mesmo, eu ganhei. Mas pra ser sincera, até hoje, eu não caiu a ficha de vez. Tu não tem certeza se foi mesmo a tua cara quando apareceu lá. Ai, a gente, por incrível que pareça, nós estamos aí já estourando o tempo, pra te ver que vocês verem que o tempo, olha só. Que legal. O papo tá muito legal, muito bacana. Eu quero, antes de mais nada, né, através desse momento, também mandar um abraço para um amigo meu, o Joanides, o Xande, que esteve contigo no MasterChef, Sim, né? Ai, muito legal. O Xande, um cara incrível. Beijo. Ele tá assistindo nós, aí ele falou assim, ela é muito gente boa, ela é da Quebrada, ele também é da Quebrada lá do Rio Grande, e ele falou assim, manda abraço pra ela aí, que ela é apaixonante. Sim, assim. Xande, eu vou aí pra sua Quebrada, pra gente cozinhar, fechou? Puxa, é o canal aí oficial dele, né? Sim. E tem muita coisa bacana, e eu tô sabendo aí que a Carol é convidada lá, né? Quero ver, Xande. Aí sim, hein, Xande? Aí, show de bola. Gente, infelizmente a gente precisa encerrar. Eu sei que tem muita coisa boa aí para falar, né? Primeiro podcast oficial de vocês, porém muitos outros virão para contar muitos outros perengues, né? Muitas coisas boas, ruins que aconteceram. E eu fico muito feliz em ter vocês duas mulheres aí empoderadas, com muita vontade de fazer acontecer e também exemplos para outras mulheres. Ai, Muito obrigada. obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço pelo espaço, poder falar um pouco da minha história, trazer minha mãe. E é isso, sabe? É isso aí, mulherada. Vamos pra cima. Bora. E a gente vai dominar o mundo. Já estão. Deixa aí um minuto, né? Tanto para a mãe como para a Carol aí, né? Para dar aquela dica especial, né? O microfone e também a câmera é de vocês. Vai, minha senhora. Vai lá. minha senhora. Bom, a minha dica é que as pessoas acreditem nelas, né? Seja homem, seja mulher. Eu acho que a gente está num momento de retomada. O mundo está retomando, o Brasil também. E que as pessoas acreditem nelas, porque todo mundo tem potencial. Então,
bora empreender, bora estudar, porque o estudo também faz parte, e acreditar em si mesmo, que é o exemplo da Carol, né? Ela estava ali numa situação totalmente difícil, foi lá, acreditou, tem os conflitos internos, mas a gente tem que levantar a cabeça e ir para cima. Mulherada, homens, todo mundo, bora viver, bora fazer a roda girar, ajudar o próximo, que é isso que acontece, e assim a gente... É uma coisa que eu sempre falo, até que eu aprendi com a minha mãe, que é assim, a gente tem que correr pelo certo, entendeu? Não adianta a gente plantar feijão e querer colher arroz, que não vai. Então, o que eu posso falar, assim, que eu acredito muito, é que a vida também não é feita só de momentos bons. A gente tem que saber enfrentar também as dificuldades sem ficar criando, assim, um problema ainda maior, sabe? Do que a gente já tem. Então, assim, saber que a gente não tá aqui a passeio, a gente veio aqui pra evoluir também. Então, assim, quando você tiver no momento feliz, você agarra esse momento e vive até o último. Legal. E quando você tiver no momento ruim, saiba que vai passar. Porque tudo passa. E foco no progresso, entendeu? Foco no progresso que vai dar tudo certo, gente. Foco sempre em frente, porque você pode também ganhar o MasterChef. Aqui temos um exemplo vivo aqui. Foguete não tem ré. Aí, ó, gostei. É isso aí. Recebemos então aqui no Papos de hoje Dona Anice, obrigado pela participação. Também, Carol, obrigado pela participação. Ela que foi convidada, a mamãe veio junto aí para estar aqui no HJ Conference. Estão aqui, né, aí fazendo pratos memoráveis para toda essa galera que está aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E obrigado por estarem aqui conosco. Valeu. Esse foi o Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference. Obrigado a cada um de vocês que esteve conosco. Valeu, gente. Tchau, tchau.